Senhor presidente, deputado Tio Carlos, deputada Fatinha, deputado Carlos Osório, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, imprensa, colega de trabalho aqui do Parlamento Estadual. Senhor presidente, essa semana, na terça-feira, prometi, quero cumprir hoje, discorrer um pouco sobre a recentíssima lei federal que reforma o ensino médio brasileiro, que tem graves repercussões sobre a organização desta etapa de escolaridade obrigatória no Brasil, obrigatória desde o ano passado. Porém, queria fazer antes um brevíssimo registro. Hoje pela manhã, fiz o que gosto muito, estive na Universidade Federal Fluminense, onde sou professor, participando de uma banca de mestrado, de uma mestranda que foi minha estudante de graduação há muitos anos, fez um lindo trabalho, a professora Silvana Malheiro fez um lindo trabalho sobre políticas curriculares relacionadas ao curso normal aqui no estado do Rio de Janeiro. Queria fazer esse registro, saudar a professora Silvana pelo trabalho que hoje defendeu e o grau de mestre em educação que obteve pela Universidade Federal Fluminense, e o seu orientador, meu querido amigo, o professor Jorge Najar. Estiveram na banca também a professora Flávia Monteiro de Barros Araújo, que é da UF, a secretária de Educação de Niterói, e a professora Alice Casimiro Lopes, da UERJ. Senhor presidente, eu vou me basear numa sistematização que fiz sobre essa recente reforma do ensino médio, dizendo o seguinte: a reflexão sobre a atual reforma do ensino médio no Brasil requer preliminarmente alguns apontamentos históricos. Etapa da escolaridade que corresponde à formação de jovens na faixa de 15 aos 17 anos, se cursado sem a distorção idade série, o ensino médio ocupou por muito tempo uma espécie de não lugar no aparelho escolar brasileiro. Por que digo isso? Porque ele sempre foi pensado, por um lado, ou em relação à educação profissional no ensino médio, ou ele foi pensado, por outro lado, como etapa preparatória ao ensino superior. Ele raramente foi pensado na sua especificidade, ou seja, independentemente da educação profissional e independentemente da preparação para o ensino superior, para que serve o ensino médio em si mesmo? Para que serve formar na escola jovens na faixa dos 15 aos 17 anos? Porque hoje é praticamente consensual que existe uma especificidade na educação infantil, existe uma especificidade no ensino fundamental. E no ensino médio, não há especificidade alguma? Ele só serve para formar profissionalmente ou para preparar os jovens para, no futuro, ingressar no ensino superior. Então, esse é um aspecto importante do debate sobre as políticas sobre o ensino médio no Brasil. Durante a ditadura civil-militar, de 64 a 85, houve uma tentativa de tornar todo o ensino médio compulsoriamente profissionalizante. A Lei Federal 5692, de 71, obrigou todas as escolas de ensino médio, públicas e privadas do Brasil, a transformar o ensino médio em etapa profissionalizante. Isso durou 11 anos. Foi um verdadeiro desastre, que grande parte das escolas não estavam preparadas para oferecer formação profissional alguma, mas, como o governo militar, o Estado Civil Militar estava preocupado com o fenômeno, na época conhecido como fenômeno dos excedentes, que eram os jovens que passavam no vestibular, mas não se classificavam porque não havia vaga disponível nas universidades, eram os aprovados, mas não classificados, e esses excedentes formaram uma espécie de movimento social tão potente à época, me refiro aqui ao final dos anos 60, que tiveram como madrinha desse movimento ninguém mais, ninguém menos que Dona Yolanda Costa e Silva, que era a primeira dama da ditadura então. Então, era um movimento que tinha repercussão, e o Estado Civil Militar, na tentativa de dar uma resposta a esse movimento, decidiu, entre outras coisas, entre outras iniciativas, tornar compulsoriamente profissionalizante o ensino médio, na expectativa de que, uma vez habilitado profissionalmente, o estudante demorasse um pouco mais a buscar o acesso no ensino superior, posto que ele entraria, uma vez profissionalizado, primeiro no mercado de trabalho. Como foi um fiasco, serviu apenas para enfraquecer grande parte do currículo das escolas de ensino médio, porque essa formação profissionalizante no ensino médio, tornada obrigatória, como disse, ela acontecia, a carga horária profissionalizante se dava em detrimento de largas fatias de carga horária da formação geral. Eu, por exemplo, cheguei a pegar, eu entrei no ensino médio em 1978, cursei o ensino médio de 78 a 80, no Colégio Estadual Brigadeiro Chó, em Jacarepaguá, que Vossa Excelência conhece muito bem. Aliás, uma belíssima escola na minha época, tenho muita gratidão pelo que aprendi no Brigadeiro Chó.
mas eu peguei uma formação profissional improvisada, como foi a marca da formação profissional de ensino médio obrigatória no Brasil: improvisação e autoritarismo curricular. Então eu fiz um curso de análises clínicas, laboratório de saúde, mas assim, eu passei 1 ano e meio sem estudar geografia no ensino médio, passei outro ano sem estudar literatura, ou seja, eu tive perdas na formação geral em proveito de uma suposta, de uma pseudo-formação profissional que efetivamente não me habilitou. Eu tenho essa habilitação de técnico de saúde, mas se eu for tirar sangue de Vossa Excelência, eu sou capaz de matar. Enfim, então, ou seja, portanto, eu quero fazer essa configuração aqui. Pois bem, isso dito, eu diria que, mais uma vez agora, outro governo federal ilegítimo, também oriundo de um golpe de Estado, tenta reformar o ensino médio. De saída, um grave vício de iniciativa, porque tentou fazê-lo por medida provisória. Ora, está alterando a LDB. A reforma do ensino médio mexe com a Lei Geral da Educação. Enfim, ignorou uma matéria que tramita no Congresso Nacional sobre o ensino médio, passou por cima disso. Enfim, e faz referência à reforma do ensino médio proposta por esta lei, que é 13.415 de 2017, que modifica o currículo do ensino médio, modifica sensivelmente, faz referência a uma matriz curricular que ainda não existe, faz referência à tal da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que ainda está em discussão sob a coordenação do próprio Ministério da Educação. Aliás, desde que o presidente golpista e usurpador Michel Temer assumiu o poder, a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular foi interrompida. Mesmo assim, uma coisa impressionante, até do ponto de vista da técnica de redação legislativa. A lei faz referência à BNCC, que não existe ainda. Ela não existe, ela deverá existir algum dia, talvez transformada numa resolução do Conselho Nacional de Educação, só que ela é a referência curricular desta reforma. É algo assim realmente impressionante. Bom, a lei também garante que as escolas oferecerão 5 arranjos curriculares, de modo que os estudantes escolham, dentre eles, o seu percurso formativo. Há uma grande propaganda nesse momento, presidente, na televisão, que alardeia o seguinte: olha, o jovem está liberto, ele agora pode escolher como vai estudar. Estão propagandando isso direto. Vou dizer uma coisa a Vossa Excelência: 90% dos municípios brasileiros têm, no máximo, 2 escolas de ensino médio no seu território. 90% dos 5.570 municípios aproximadamente no Brasil, no seu território tem apenas, no máximo, 2 escolas. 78% dos municípios brasileiros têm apenas uma escola de ensino médio em seu território. Ora, que escolha será essa? Essas escolas terão condições de oferecer vários arranjos formativos diferentes para o estudante escolher? E mais, é uma covardia comparar essa alternativa de livre escolha. É tudo que o jovem quer, liberdade para escolher livremente o que vai estudar. É uma covardia ter como parâmetro de comparação a escola pública de ensino médio de hoje, rejeitada pelos estudantes, que de fato não é atraente. Profissionais desvalorizados, ambientes sucateados, equipamentos anacrônicos, distante do mundo virtual e da cultura local. Em nenhum lugar do mundo jovens se sentirão atraídos por uma escola assim, mas contando com profissionais valorizados e motivados, com espaços confortáveis e diversificados, dotadas de equipamentos modernos, sintonizadas com as mídias digitais, atenta ao contexto local. Será que uma escola pública assim não atrairia os jovens? Veja o que estamos passando no Rio de Janeiro. Veja o projeto de Vossa Excelência hoje, que é uma importante contribuição à educação pública do Estado. Esse projeto só faz sentido porque nós estamos enfrentando um grave momento de negação do direito à educação no Rio de Janeiro. Também chama a atenção o fato de que a reforma proposta pelo governo golpista de Michel Temer, isso é algo muito curioso, surge justamente no momento em que o ensino médio acabou de se tornar obrigatório. Ora, o Brasil só em 2016, na metade do segundo decênio do século XXI, é que chegou a estabelecer que, afinal de contas, é obrigatório que os jovens de 15 a 17 anos estudem. Países, não vou nem falar do hemisfério norte, vou falar do México, vou falar da Argentina, vou falar do Chile, vou falar do Uruguai, já resolveram isso há décadas, e o Brasil só agora, só ontem, no ano passado,
decidiu tornar o ensino médio obrigatório, que é fruto de uma emenda constitucional de 2009, mas que teve um tempo de transição para produzir os seus efeitos. Ora, justamente quando o ensino médio se torna obrigatório, veio uma reforma para enfraquecê-lo curricularmente. O que isso significa? A visão elitista, entreguista e excludente que fundamenta o governo Temer não comporta a universalização do acesso ao ensino médio nos padrões já conquistados há quase um século pelos filhos da burguesia brasileira, que se estudam no ensino médio desde a primeira metade do século passado. Para os jovens bem-nascidos da sociedade brasileira, o ensino médio já é obrigatório há muito tempo, mas só agora ele passaria a ser para os jovens de origem popular, para os jovens das famílias mais pobres. Então, nessa perspectiva típica de um capitalismo atrasado, se é incontornável a obrigatoriedade do ensino médio, que ele seja, então, aligerado em sua formação geral e ofereça alternativas improvisadas de formação profissional. Tendo em vista, vou concluir, senhor presidente, que os indicadores do acesso ao ensino médio do Brasil ainda revelam enorme desafio, e aí cito um dado: em 2014, segundo o próprio MEC, pouco mais de 60% dos jovens de 15 a 17 anos estavam matriculados no ensino médio, 62%. Ou seja, tem quase 40% dos jovens dos 15 aos 17 anos que não estão matriculados no ensino médio. Isso é uma amostra geral. Se nós fizermos certos cortes, por exemplo, jovens negros, jovens que moram em cidades periféricas, jovens que moram no meio rural, jovens que integram os 25% mais pobres da escala econômica do Brasil, aí o percentual aumenta muito mais. Então, ou seja, o acesso ao ensino médio ainda é um enorme desafio no Brasil. E considerando também que se concentra na juventude popular, jovens pobres, negros, moradores de periferias, uma das maiores taxas de vítimas de homicídio no Brasil. Como revela agora, eu tive lá no lançamento o relatório da Anistia Internacional sobre o estado dos direitos humanos no mundo, 2016-2017, tem esse dado lá. A taxa de vítimas de homicídios no Brasil recai principalmente sobre jovens, negros, pobres, moradores das periferias dos grandes centros urbanos. Então, senhor presidente, antes de mais nada, deveria respeitar um dos preceitos fundamentais que balizam a educação nacional, qual seja a gestão democrática. A Constituição, a LDB e o Plano Nacional de Educação, que está sendo vilipendiado, dizem que as reformas na educação têm que ser feitas com base em consulta direta à comunidade. Esta Assembleia Legislativa votou uma lei que determina a escolha direta de diretores mediante consulta à comunidade, não é verdade? Nós garantimos de novo isso ao Estado do Rio de Janeiro. E, no entanto, o governo federal faz uma reforma do ensino médio de uma hora para outra, de maneira absolutamente autoritária. Queria dizer a Vossa Excelência que é bom lembrar que essa reforma, de maneira hipócrita e demagógica, e vou concluir, fala que é preciso progressivamente tornar o ensino médio oferecido com base em educação integral. Ora, ninguém aqui desconhece, deputada Fatinha, seja em Caxias, seja em Jacarepaguá, seja em Niterói, onde quer que seja, em São Paulo, no Paraná, que qualquer modalidade ou etapa de educação oferecida em tempo integral requer muito mais investimentos, é mais caro. É claro que é mais caro. Ora, como que este governo, que acabou de reinstalar a desvinculação das receitas da União, que hoje pode morder até 30% do Orçamento Federal da Educação, pode ser usado contra despesas. É a DRU, reinstalada pela Emenda Constitucional 93 de 2016. Como é que este governo, que entregou as nossas reservas de pré-sal e com isso diminui recursos para a educação, que é uma lei federal de 2013 que garantiu uma nova vinculação para a educação, royalties e participações especiais do petróleo e do gás para a educação. Ora, estamos entregando as nossas reservas, não vem mais dinheiro novo para a educação. Como que a gente pode ter dinheiro novo para fazer o ensino médio com formação integral, se o governo Temer congelou por 20 anos os investimentos na área social, inclusive na educação, que é a Emenda Constitucional 95 de 2016. Portanto, a reforma do ensino médio é um duro golpe no direito à educação no ensino médio no Brasil, e ao ensino médio no Brasil, no momento em que ele acabava de se tornar obrigatório. Era quando o Brasil ia começar a tentar tirar a diferença quase secular para que os nossos jovens de 15, 16, 17, 18 anos cumpram esta etapa de formação de modo que possam melhorar sua perspectiva de vida. Eu vou voltar a esse tema na próxima semana, senhor presidente, mas acho muito importante a gente começar a observar que consequências isso terá para a já carcomida
educação pública estadual no Rio de Janeiro, seja na rede SEDUC, seja na rede FAETEC. Muito obrigado.